75 anos, a história da Agroséries se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais, para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. Agroséries, grandes histórias constroem o futuro. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim analisando o mercado do boi. Não dá para negar que o mercado segue firme, as cotações seguem firmes aí para o boi, no entanto, sem aquele viés claro de alta que a gente conseguia visualizar em momentos como esse no passado, nesse período aí de primeira quinzena do mês. A gente vai conversar agora com o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos, para entender que mudanças são essas e, mais do que isso, o que a gente pode esperar em termos de comportamento de preços daqui para frente. Douglas, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A firmeza, a gente está acompanhando aí que o mercado segue firme, né, Douglas? Mas cadê aquela força de alta que a gente viu acontecer em outros momentos, hein? Seja bem-vindo, meu caro. Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, exatamente. O mercado bem firme agora, né? A gente está na véspera de um feriado com uma oferta muito enxuta, com estímulo ao consumo, com um dia a mais de lazer, né, com recebimento de salários. Então a conjuntura das ofertas de balcão são bem firmes, né? A conjuntura é bem firme, com ofertas praticamente no mesmo patamar, mas a gente não viu, né, um fluxo ou uma frequência de ofertas acima disso, né? Então a gente já viu alguns dias já que as ofertas aí giram ao redor de 257, 260, até 262 com algumas condições, né? Então o mercado está trabalhando ao redor disso, né? Ele não deu sinais aí que ultrapassa isso, pelo menos nesse momento. Então a gente está bem cauteloso, né? Não só a gente, mas outros players do setor, né? Como esse mercado deve comportar. Ele continua assim, a oferta estrutural é bem firme, então isso dá uma sustentação, mas agora preços acima disso até o momento não foi verificado. Mas tem a ver com a demanda que está, não sei se é a palavra certa, mas patinando, ou a oferta que é maior do que se esperava nesse momento, Douglas? Bom, a demanda interna está dando até uma ajuda nesse momento, né? Em função desses fatores que a gente comentou, feriados, essa combinação aí positiva, né? Feriado, auxílio, virada de mês, um dia a mais de consumo. Só que o que a gente está vendo é que a própria indústria também, né? A gente está vendo que ela tem alguma dificuldade em pagar preços acima de 263, 264. Até o momento a gente já não vê uma frequência acima disso. E nos 260 houve sim algum ligeiro alívio das escalas de abate. As indústrias conseguiram completar aí até o final da próxima semana, né? E pelo menos deve ficar em banho-maria até a gente ver alguns preços maiores aí. A indústria voltar na terça-feira, na quarta-feira, né? E se a situação ainda estiver mais apertada, a gente deve ver alguma rodada de firmeza ou alguma manutenção. Mas, pelo menos até o momento, a gente viu que as exportações em setembro vieram abaixo do esperado, né? O mercado interno continuou dando vazão à carne, sim, né? Mas está sentindo também a sazonalidade, não só a sazonalidade de virada de mês, mas a sazonalidade também de meados de mês, né? Ficou bem claro que houve um recuo em setembro, né, da carne de 16 para 15,90, 15,80, mas agora retomou também com essa combinação mais forte para o consumo. Mas a carne também não consegue avançar muito além desse patamar, né, Douglas? Exato, ela está historicamente alta, né? Historicamente alta. Uhum. No Hoje entanto, a nossa cotação aqui é 16,20 por quilo da carcaça. O boi casado. No entanto, Exato. para garantir uma folga aí para os frigoríficos, para que eles possam pagar mais pela arroba, precisava estar melhor.
Você fala carne O no preço da mercado carne. atacadista? Isso. Sim, sim. Isso aí, querendo ou não, dá um fôlego na veia, né? O mercado interno ainda representa mais da metade do escoamento da produção, né? Se o mercado interno reagir positivamente, aí a roda consegue girar com maior flexibilidade, né? A indústria consegue pagar um pouco mais, a questão do abate também é até normalizada. Mas é uma coisa que a gente não está conseguindo ver até o momento, certo? Sim, sim, exatamente, né? A gente viu um movimento muito claro de alta, foi uma alta quase que desenfreada, a gente saiu aí do 190, do 200, 210, 220 para os 260, né? Um fator alimentava o outro, né? O confinamento também não foi estimulado, e agora a gente vê que o confinamento já não faz tanta diferença assim, quem fechou, fechou, quem não fechou não vai fechar mais, né? Esse animal não sai no mercado de 2020 a ponto de fazer alguma pressão de preço, né? E a demanda também, ela tem alguns estímulos ao consumo, apesar do governo já ter deixado claro que a partir de dezembro esse auxílio vai ser repensado, vai ser mudado, né? Então está uma situação um pouco mais equilibrada nesse momento, né? E tem alguma cautela, né? Porque a gente realmente não tem visto preços frequentes acima de 260 em São Paulo. Muito bem. Agora, e as exportações? No ano passado a gente viu um cenário muito forte, né, das exportações enfim, que teve fôlego, que ganhou fôlego a partir de outubro, novembro e até dezembro ainda teve algum fôlego aí em termos de demanda externa. Esse ano a gente viu essa demanda externa ganhar fôlego lá em julho, mas de julho para cá desacelerou. Temos um outro cenário para a demanda externa aí, Douglas? Bom, o que a gente percebe, Alexandre, é que o quadro do ano passado, né, ele está bem fixo ainda na cabeça de praticamente todos os participantes. Foi o quadro em que em setembro a China habilitou mais plantas, em outubro e novembro o dólar ajudou, né? E a exportação também rasgou, trouxe preços acima e tudo mais, né? Claro que é bem importante a gente ter esse cenário na cabeça, até para tentar estimar, para tentar ter uma sensibilidade que vai acontecer mais para frente, mas como você bem colocou, o pico das exportações até esse momento foi em julho, né? Foi diferente do que aconteceu historicamente. Nos últimos 10 anos a gente vê que o pico ocorre em outubro, né? A gente já viu que o maior movimento desse ano foi em julho com 169,2 mil toneladas. Desacelerou em agosto, né, para 162 mil toneladas e desacelerou em setembro também para 142 mil toneladas, mesmo com o dólar subindo. Então isso chama a atenção, né? O câmbio está favorecendo, mas o volume assim não está respondendo. Então pode ter a ver assim com uma cautela também do comprador, né? É bom a gente ter uma visão clara do que aconteceu ano passado, mas a gente não pode ser categórico a ponto de pensar que o que aconteceu ano passado vai acontecer exatamente dessa forma nesse ano. Então a gente acredita assim que historicamente os últimos 3 meses do ano são bem firmes de consumo, né? Mas atualmente a gente está até um pouco mais cético em relação a repetir o que a gente viu no ano passado para o desempenho das exportações de outubro e novembro. Agora, analisar o comportamento das vendas agora em outubro, então, é importante para entender qual vai ser a dinâmica desse ano. Sem dúvida, sem dúvida. Outubro, nos últimos 10 anos, como a gente colocou, é o maior volume vendido de carne para o mercado externo, né? Só que julho já desempenhou bem. A gente não teve nenhum dado ainda do MDIC que mostrasse, que trouxesse um cheiro aí do ritmo das exportações, mas o desempenho de setembro não foi satisfatório, né? A gente tinha até 152 mil toneladas antes da divulgação, veio 142 mil toneladas, abaixo da expectativa, mas é sempre bom a gente ficar atento sim, porque esse é um mercado bem dinâmico também, é dia a dia. Agora, Douglas, se a gente tem nessa primeira quinzena um movimento restrito de alta, ou pelo menos um movimento limitado aí de alta na arroba, para a segunda quinzena, dá para pensar em recuo das cotações? Talvez seja cedo para a gente pensar numa reversão de tendência, porque a oferta estrutural é bem enxuta, o abate está reduzido também, e a gente tem algum estímulo ao consumo ainda rodando no mercado interno,
mas caso a indústria consiga dar algum galeio pouco a pouco as escalas, né, completar um dia após o outro, completar a próxima semana, ficar alguma coisa mais comportada, a gente pode pensar assim no movimento mais arrefecido, né, no movimento mais comportado sim em outubro. Pelo menos tentativas, né, Douglas? Exato, exatamente. O que não acontecia antes, né, nas nossas conversas aí em junho, em julho e agosto, era uma semana atrás da outra, né, era um preço que subia 2, 3, 4 reais, 5 reais, uma semana após outra semana, e esse não é o cenário que a gente está vendo atualmente, né, o preço subiu aí para 255, veio de 255 até 260, já faz umas 2 semanas, já 10 dias que está girando nesse patamar, já mostrou algum, vamos colocar assim, estacionado um pouco nesse patamar aí. Muito bem. E com relação à oferta, alguma expectativa de aparecer oferta extra aí, não? Como esse ano foi um ano em que ele incentivou menos o confinamento, a gente vê o preço dos grãos agora, acabou de explodir como um todo, né? O milho na B3 hoje é R$ 70,55 para o contrato de novembro, então está bem firme, né? A gente acredita assim que os pecuaristas que tiveram um apetite maior para travar esse animal, que estavam até estocados com cereal, não tiveram tanto gasto assim com a dieta, ou até mesmo com o animal mais jovem, comprando os animais no spot, eles já carregavam algum estoque de animal também, preferiram por fazer apenas um giro. E se ele fizesse um giro, né, esse animal, o confinado, ele tende a sair entre meados e o final de outubro, talvez até no início de novembro, né? Isso corrobora, né, colabora com a nossa visão também, que a oferta deve ficar, não vamos falar confortável, né? Confortável é uma palavra muito forte no ano como 2020, mas pelo menos menos apertada nesse período. A B3 está indicando aí para novembro um boi próximo dos 270. Por enquanto é cedo para falar desse novo patamar de preço? Para novembro? Para novembro. 268,60. Exatamente. Talvez a B3 tenha uma... É claro que isso é a expectativa dos participantes para os últimos dias úteis de cada mês, né? Mas, olhando a curva da B3, assim, ela faz bastante sentido na nossa opinião agora, né? Talvez uma oferta um pouco mais concentrada em outubro, né? Menos apertada, como a gente colocou. E em novembro e dezembro, né? Mesmo que as exportações talvez não mostrem o pico, elas devem continuar firme. E esse ano a gente teve um problema muito nítido de clima, Alexander. A gente viu queimadas, seca até agora. A seca está atrapalhando o plantio da soja e o plantio do milho verão também. Né? A seca está muito forte. Então esse animal de pasto ele pode ter um pouco de atraso também para sair. Então se o mercado interno continuar respondendo relativamente bem, tiver alguma geração de emprego temporário, se essa nuvem do Covid passar, que está ficando até um pouco mais tardia, né? O pessoal vai ter vacina em novembro, agora não, vai ser em dezembro. Em dezembro o pessoal já está um pouco para trás também, se vai ser em 2021. Mas talvez esses meses a oferta pode ser até um pouco mais contida do que a gente vê nesse mês de outubro, né? Até o mercado refletindo isso. O novembro agora praticamente R$ 8,00 acima do outubro e o dezembro R$ 7,00 acima do outubro também. E o próprio janeiro, né, está mostrando aí, tradicionalmente tem aí a oferta chegando em janeiro, né, oferta de gado a pasto, mas nesse caso está R$ 6,00 aí acima do outubro, né, Douglas? Exatamente. Janeiro ainda tem poucos contratos abertos, só para a gente ter a sensibilidade de volume, de liquidez, né? O outubro tem 8.070 contratos abertos, novembro tem 8.810 e janeiro apenas 582, né? Mas concordo com você, em janeiro a gente tem uma renda disponível mais curta do que o normal, tem impostos, dívidas assumidas no final do ano, tem a festança de dezembro também. A gente vai ter o fim do auxílio, né, que o governo já colocou também, até colocar talvez um outro auxílio. O que a gente trabalha no momento é que o auxílio seja finalizado em dezembro. Mas, por outro lado, desse cenário até um pouco mais pesado pelo lado da demanda, a gente está num período de ciclo de alta do
do mercado pecuário, né? A gente vê reposição durante o ano todo, né? Boi magro, bezerro, com preços firmes, né? E possivelmente o pecuarista que viu esses 260, 250, 262 em São Paulo, né? Vê que a fábrica de bezerro dele precisa continuar produzindo, né? Então, se houver alguma retenção a mais de matrizes também, ela pode continuar contrabalanceando essa demanda um pouco mais fraca em janeiro através da oferta também. Além do clima seco, a gente pode ver o pecuarista um pouco mais pé atrás de vender essa fábrica de bezerro deles, que são as matrizes. Muito bem. Douglas Coelho, meu caro, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela análise aqui pra gente nessa quinta-feira, e volte sempre, Douglas. Eu que agradeço pela oportunidade, um forte abraço. Valeu, abraço para você. Tá aí o Douglas Coelho, Radar Investimentos, analisando o mercado com a gente. O Douglas pediu para a gente prestar atenção nesse movimento, que apesar de mercado firme, o mercado não está conseguindo avançar. E num momento em onde, tradicionalmente, tem aí essa possibilidade de melhora de demanda e, consequentemente, aí avanço nos preços da arroba. Isso a gente viu acontecer nas primeiras quinzenas de meses anteriores, a gente viu isso acontecer com bastante intensidade. Dessa vez não, parece que o valor meio que está colocado aí no mercado, o valor limite de R$ 260, alguns poucos negócios acima disso, outros um pouco abaixo, mas enfim, na média, os R$ 260 está aparecendo um preço bem pago aí pela arroba nesse momento, que, como eu disse, já é de tradicional animação aí do mercado em função de fatores como demanda, recebimento de salário, melhora de consumo, enfim, o que não está tendo o desempenho suficiente para adicionar preços aí à arroba, pelo menos até esse momento. Bom, vamos aos preços, vamos ver lá na B3 como estão as negociações. De olho na tela, outubro, R$ 260,80, está subindo 0,02%. Novembro, R$ 268,60, alta de 0,84%. Dezembro, R$ 267,75, alta de 0,73%, e o janeiro também subindo, 0,57% a R$ 266. Ontem o indicador CPEA fechou a R$ 258, com alta de 1,76%. Portanto, mercado ali naquela casa dos R$ 260, referência no estado de São Paulo. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olive. Continue com a gente.